Queridos irmãos, queridas irmãs, como sempre dissemos, é uma honra voltarmos aqui todos os sábados para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo, sobre as lições que o próprio Cristo, Ele próprio e seus ministros, como ele coloca, trouxeram para Kardec e Kardec pôde organizar. É sempre uma honra buscar estes ensinamentos para trazer para aqui, para conversarmos um pouco. Aliado a isso, aquilo que os mensageiros espirituais trouxeram, tanto encarnados quanto desencarnados, os desencarnados através dos médiuns, para dar continuidade, ampliando as lições que são o fundamento de Kardec. E aí temos Joana, André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. É sempre uma honra buscar esse conhecimento, até porque eu sou o que mais aprendo. Medo, ansiedade. Quem não tem? Quem não tem, eu sugiro que ao terminar, converse ali com a Haruna, né? Porque ela deve conhecer alguns psiquiatras, bons psiquiatras, para que possam lhe ajudar. Porque aqui nós não vamos conseguir não, porque a coisa é muito séria. Medo. Quem não tem? Ansiedade. Quem não tem? Doente. Porque essas duas coisas, essas duas primas, vamos dizer assim, ou em alguns casos duas irmãs gêmeas, fazem parte da natureza humana. Como assim? Todo mundo tem? Tem. É da natureza humana ter medo. É da natureza humana ter ansiedade. Não é nosso objetivo aqui discutir tratados de psicologia, de psiquiatria, né? Não é esse o objetivo. Até porque o tema é muito amplo, porque se faz parte da natureza humana, nós teríamos, mesmo pegando uma base teórica consistente, nós teríamos que fazer uma análise de cada indivíduo. Porque o medo e a ansiedade e os seus parentes, né, eles não aparecem do mesmo jeito em cada pessoa. Em cada pessoa ele surge, é claro que tem características semelhantes, mas com intensidade, com profundidade diferentes. A nossa ideia não é pegar, discutir essas definições e tal. A nossa ideia é tentar entender como hoje, em função, já que estamos numa casa espírita, com conteúdo espírita, é tentar entender como determinados medos que eu tenho hoje estão relacionados com encarnações passadas. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta. E aqui é só para tirar a ponta. É só para tirar a ponta. Mas vamos lá. Antes da gente entrar especificamente na questão do processo reencarnatório, medo e ansiedade, a gente precisa entender algumas coisinhas. Primeira delas, quando os primeiros homens, e aí eu não falo dos primeiros hominídeos, falando do homem, o Homo sapiens. Quando os primeiros Homo sapiens começaram a se reunir, eles tinham à sua volta uma natureza inóspita, uma natureza selvagem. Eles precisavam sobreviver. E se não conseguissem sobreviver? Dependendo de caça e de coleta de alimentos. E como saber que alimentos comer? E quando você esgotava o que era possível ser comido no lugar onde você estava, o que fazer? Você tinha que sair de onde você estava e procurar outros lugares que tivesse caça e que tivesse comida que você pudesse coletar. Surgem as primeiras noções disso que nós chamamos medo.
e ansiedade. Porque não se sabia o que ia se encontrar. Se sabia que não podia ficar. É nessa ideia que alguns homens começam a ficar nas proximidades de rios, porque eles se dão conta que próximo aos rios existem mais alimentos, pelo menos os que você pode coletar. E se pudesse produzir esses alimentos, para que quando acabasse tivesse mais? Nascem as primeiras comunidades. Mas aí tinha um outro detalhe. Quando nascem as primeiras comunidades, nós comentamos mais ou menos na semana passada, surgem os conflitos. Conflitos entre comunidades. Porque no meu pedaço de beira de rio, não foi tão legal, porque choveu demais. E aí alagou tudo. Mas no seu pedaço não choveu tanto, lá tem comida. Será que eu vou morrer de fome? Não, não vou morrer de fome. O vizinho tem. Então eu vou lá tomar. E aí surge medo e ansiedade em relação a outras pessoas, a outros grupos sociais. O tempo avança. E nesse tempo avançar, se deram conta que aconteciam determinadas coisas que não eram os homens que faziam. Por exemplo, precisava chover, não chovia. Quem fazia chover? Os homens. Não, porque os homens estavam ali. Da onde vinha a chuva? Do céu. Então, quem está no céu? Quem faz chover. Essa pessoa é igual a um homem? Não, porque o homem não faz chover. Então, quem é essa pessoa? Bom, eu não sei como eles pensaram a palavra Deus, mas que passaram a tratar como um ser diferente. Alguém que está acima. E tinha coisas que aconteciam que vinha da própria terra. Mas não eram eles que causavam. Terremotos, por exemplo. Começaram a se dar conta que as coisas que vêm de cima geralmente são boas. Chuva, o sol. E que coisas ruins vêm de baixo. Eram pessoas? Não, não eram pessoas iguais a nós. São pessoas muito mais poderosas que nós. Surgem os deuses. E se deram conta que chover era bom. Só que quando chovia muito, como agora, um ventinho, uma chuvinha que deu lá no Haiti, já até hoje estava em 900. Né? Se é um Deus que causa chuva, e hoje veio chuva demais que destruiu tudo, por quê? Porque ele está com raiva, porque é assim que nós fazemos quando estamos com raiva, nós destruímos o que está à nossa volta. E se ele está com raiva, o que é que a gente faz para acalmar? A gente vai dar um presente. Né? Qual foi o último temporal que deu no Haiti? Teve um terremoto, mas temporal igual esse. Vamos imaginar que teve um agora e não teve mais. Agradaram Deus? Não teve mais. Qual é a lógica? De que se você agrada a Deus quando ele está irritado, ele vai mandar coisas boas para você. Por outro lado, as coisas ruins sempre vinham dentro da terra. Começaram a entender a lógica? Céu, inferno, essa coisa toda? Isso não foi invenção das igrejas. Isso é muito velho. Foi se aprimorando à medida que o conhecimento, a intelectualidade do homem foi se aprimorando. À medida que essa intelectualidade foi se aprimorando, não se aceitava mais o modelo anterior. Do mesmo jeito que hoje nós temos uma concepção sobre céu e inferno e temos uma certa dificuldade de entender a concepção das pessoas que não conhecem, como nós já conhecemos. Entender o céu como um lugar de punição eterna, que o fogo vai queimar, ou o céu, um lugar onde vai ficar lá tocando arpinha, aquela coisa, fica difícil de entender isso. Isso não significa que a concepção que nós temos é a concepção ainda. Porque o que nós temos é baseado no que, por exemplo, André Luiz conseguiu escrever, fazendo um meio de campo do que nós temos aqui. E aí a gente acha que o mundo espiritual é exatamente como está aqui. Não, isso é uma ilustração. Pois bem, temos agora deuses. Surge medo e ansiedade em relação ao que a divindade pode nos fazer.
O tempo caminhou um pouquinho mais, vamos andar um pouquinho mais, vamos chegar na Idade Média. Quando chegamos na Idade Média, aí nós já tínhamos aqui estabelecido definitivamente uma estrutura religiosa totalmente de imposição. Porque se nós olharmos as religiões, por exemplo, de Grécia e Roma, todos participavam. Todos participavam. E os deuses eram deuses de todos. Os deuses lares eram deuses de todos. Por exemplo, os agricultores, não importava se era o dono da vila ou se era o camponês mais simples, ele venerava a deusa Ceres, em Roma, por exemplo. E era a deusa mesmo para todo mundo participava dos mesmos rituais, até porque tinha um templo, mas a atividade religiosa acontecia em casa. Acontecia em casa. O que eu estou querendo dizer é que a estrutura religiosa que havia, ela não se colocava como imposição para massacrar as pessoas. Se usava como ferramenta de alimentação, de alienação, mas não necessariamente de opressão. Não se usava isso, você vai encontrar isso em algum momento, tá? Mas não era o geral da história ou do povo. Por isso você pode pegar algum livro de história e dizer, olha, em tal lugar aconteceu isso. Você diz, não, mas eles disseram que não acontecia. Não, em determinados lugares, em determinados momentos, isso vai acontecer. Se usa a força religiosa como força de opressão. Mas no contexto geral não era assim. A força religiosa era usada muitas vezes como forma de alienação. Dominar a massa pela mente, não pela força. Mas quando o tal do cristianismo se alia à estrutura de governo, e para não manter a mesma estrutura, a igreja naquela época, e isso hoje é admitido pela própria instituição igreja, passa a usar a religião como força, não só de alienação, mas como força de opressão. E o que a igreja vai usar para manter essa opressão? O medo e a ansiedade de Deus. E pior ainda, do capeta. Coitado do capeta, condenaram ele sem volta, certo? E fizeram Deus um rapaz meio cego, inocente. Pai, sabe aquele pai cego que acha que o filho não vai cometer e na hora que comete você castiga ele? Mas Deus é pior que a maioria dos pais, né? Porque os pais não castigam, não penalizam tanto assim, né? A maioria dos pais, mesmo o filho quando comete falhas, ele não desiste do filho de jeito nenhum. Busca tratamento, faz isso, faz aquilo, se ele está preso, a mãe visita, o pai visita. De um modo geral isso acontece. E o Deus que foi pregado à época não fazia isso. O pobre do capeta, só porque quis ser maior que Deus, né? Ele disse, não, você sai daqui e vai lá para baixo. E vamos começar uma briga a partir de agora. Vamos ver quem ganha mais alma. Vamos ver quem ganha mais alma. E hoje está uma briga, até hoje está a briga, né? Então, você está de que lado, né? Só para ter uma ideia, nessa época nasceram 2 times de futebol. No céu nasceu um time azul, assim azul com a lista preta e branca, né? E no inferno tem um time vermelho, né? Então nasceu essa época, né? Então tá bom, tá, ok? Brincadeiras à parte. Inclusive, eu tenho um filme, não lembro agora o nome do filme, que o ator, aí se passa na Idade Média, e o ator faz uma cena lá que eu achei bem interessante, e aquilo se repetia. Eu nunca tinha visto um filme. O cara fez um molde da mão, né, que imitava a própria mão. E aí o que ele fez? Enfiou a mão dentro do fogo e pegou fogo. E todo mundo ficou aqui. Está vendo? O fogo do inferno. Mas quem está com a igreja, nada acontece. Tirou a mão, fez assim, a mão apagou. Quem não está com a igreja, é isso que vai fazer eternamente. Abraão, quase 4.000 anos antes de Cristo, começa uma trajetória de mostrar à humanidade que, apesar que naquela época existiam vários deuses, mas tinha um que era o Criador. Era o único verdadeiro Deus, porque todo o resto estava abaixo dele. Ele teve um trabalhão violento. Depois veio Moisés, para fazer restituir esse Deus, já que o povo estava meio fora da casinha.
Estava tão fora da casinha que quando Moisés sobe o Monte Sinai, que passa 2 meses lá, diz, morreu, não volta mais não. Então vamos adorar o Deus que cuida de nós, vamos fazer um bezerro de ouro, aquela coisa toda, né? O povo estava meio fora da casinha. Então Moisés teve um trabalhão para dizer, pessoal, é Deus, certo? É Deus. Depois veio Jesus, para dizer, não precisa ter medo de Jesus, não precisa ter medo de Deus, nós temos que amar a Deus, submeter-nos à sua vontade, porque não tem problema. Hashtag caminho certo. Fazendo isso aí não tem problema. Vocês vão passar dificuldade, vão sofrer, vão carregar a cruz igual eu carreguei, vão comer o pão que o diabo pisou, mas estando com Deus, não tem problema, não tem que ter medo. Isso é um processo evolutivo, a morte não existe. Vou mostrar a vocês. E depois voltei, ó, hashtag, estou aqui de volta, não saio mais de perto, a não ser que vocês não queiram. O cara teve que morrer na cruz para mostrar que Deus nos amava. Aí, 400 anos depois, 400, 500 anos depois, veio uma galera, essa veio do inferno, tomaram conta da instituição da igreja e botaram tudo abaixo. Tem que temer a Deus. Tem que temer a Deus. Impõe-se o medo e a ansiedade definitivamente para com Deus. Vocês acham que isso passou? Não, isso está mais vivo do que a gente pode imaginar. E inclusive em nós. Inclusive em nós. Nós temos medo da divindade. Essa pergunta eu vou fazer no final. Vamos deixar para o final. Nós temos medo da divindade. Por isso temos dificuldade de nos aproximar dela. E aí eu pego Joana de Ângeles. No capítulo, está aqui no Conflitos Existenciais, tem um capítulo que é medo. E tem outro que é pavor, que é a coisa doentia mesmo. Né? E tem um capítulo ansiedade. Nos 2 capítulos ela trata de um outro assunto, que é um outro capítulo aqui que nós já discutimos aqui. Fonte de medo, fonte de ansiedade. Alguém chuta? Por isso que eu resolvi falar dessa questão das nossas encarnações passadas. Culpa. Quem aqui passou pela situação? Desculpa se eu de repente machucar alguém no que eu vou falar, tá certo? Não é essa a intenção. Ou trouxer lembranças desagradáveis. Mas quem aqui, né, cometeu um crime quando era criança? Né, e o anjinho que estava do seu lado disse assim: vá lá e confesse ao seu pai que você cometeu essa falha. Quem foi? E se você não foi, por que não foi? Suponhando que você foi, como você se comportou diante do seu pai quando você cometeu um crime, vamos dizer assim? Entendendo o crime naquele que ele proibiu veementemente, já estipulou uma pena, igual o Código Penal, né? Se fizer isso, 3 palmadas no bumbum direito, 5 no bumbum esquerdo, 3 semanas de castigo. Na minha época era assim. Mesmo sabendo dessa possibilidade, como é que você se postou diante do seu pai para assumir um crime que ele disse que não devia ser feito? Pois é a mesma postura que nós assumimos hoje diante da divindade. A mesma. Mas medo é uma coisa ruim? Parece que é uma coisa ruim, sabe? Do jeito que eu estou falando, quando a gente vai, parece que é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Até porque está dentro de uma das leis morais, inclusive está no Livro dos Espíritos, ele perpassa algumas vezes na lei de conservação, certo?
Então vamos entender o que é o medo. Vou fazer um parênteses aqui, vamos entender o que é o medo, e aí depois a gente volta para seguir, até para poder a gente começar a pensar em estratégias de como trabalhar esse medo em nós, tá certo? Bom, psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, alguns outros profissionais, mas basicamente são esses três que vão estudar mais diretamente, de modo técnico e profissional, a concepção de medo, né? Variando do autor, ele pode colocar o medo como um sentimento ou como uma emoção, certo? Sentimento e emoção. Se colocar no YouTube medo, colocar os vídeos, você vai ver que tem algumas pessoas que não são profissionais, mas se você pegar os vídeos de profissionais, aí alguns dizem, não, o medo é um sentimento assim, e aí outros dizem, não, medo é uma emoção. Isso vai depender muito da sua raiz teórica, para entender o que de fato é emoção, o que de fato é sentimento. Isso para a gente não faz a menor diferença. Vamos dizer que é uma coisa que a gente sente, tá certo? Porque nas definições há uma diferença mesmo, até em relação a tratamento. Emoções se trata de um jeito, sentimentos se trata de outro, né? E até um camarada disse que era uma sensação. Quando eu vi ele falando de sensação, eu disse, esse aí é um aventureiro da psicologia, né? Aí é complicado mesmo, ele está perdendo toda a raiz de fundamento para entender, aí é demais. Mas vamos entender o seguinte, como é que, quando a gente está tendo um medo, sentindo medo, né? Ou na emoção, no sentimento do medo, o que acontece no nosso cérebro? Aí eu vou usar um exemplo clássico. A maioria dos livros usa esse exemplo. Até quando vocês forem ler, vocês vão usar esse exemplo. Você está numa floresta. Você está caminhando no meio do mato. E você, de repente, olha para um galho retorcido assim, né? Você olha que você vai... Opa. Às vezes mais animado, às vezes mais contido, né? Às vezes gritando, né? Mulher geralmente ela avisa para toda a floresta ouvir, né? E aí você deu que medo e tal, você vai dizer, é só um pau, é só um graveto. Mas você teve algo aconteceu, né? E quando você percebe, você conseguiu dar um salto que normalmente você não conseguiria. Onde vem essa força? Né? Virou o Superman de uma hora para outra, né? Homem-Aranha. O que aconteceu? O mecanismo é um mecanismo simples, um mecanismo básico. Quando você vê a coisa, né, nós já falamos em outros momentos, você ainda não está vendo ela. Os olhos captaram um conjunto de informações. Esse conjunto de informações, eles vão via circuitos neuroquímicos, eletroquímicos, chegar num lugarzinho chamado tálamo. Vamos aqui usar algumas metáforas malucas só para a gente entender. Como a maioria diz, é a central do correio do cérebro. A informação chegou. Aí o tálamo, ele tem por obrigação fazer duas coisas. Se esse mecanismo falhar, aí o resultado são as doenças, psicose, certo? Neurose, que acontecem. Ele faz duas coisas, porque ele precisa saber para onde ele vai mandar essa mensagem. Onde é que ele vai mandar? Geralmente, o primeiro lugar que a informação vai é para uma área no sistema límbico, que é o centro responsável pelas emoções e sentimentos. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que tem que ir para o sistema límbico. Mas quando você vai entender a coisa, você vê que Deus faz tudo certinho. Nesse sistema límbico tem uma tal de amígdala, que não é aqui, tem a daqui, mas é a de lá, tá no cérebro. O que essa amígdala faz? Ela vai avaliar as informações. Aí é um outro centro de informação. Ela vai avaliar, ela pega aquele negócio que chegou e diz, espera aí, é bom ou é ruim? Seria mais ou menos isso. Na verdade é prazeroso ou desprazeroso? Lembra que eu já disse aqui que geralmente a gente avalia o que é bom pelo que é prazeroso e ruim o que é, né? Por isso evoluir é ruim, porque a gente sofre e sofrer dói e incomoda, né? A amígdala vai fazer esse questionamento e ela vai se basear em quê? Nas memórias. Aí ela entra no computadorzinho e ela diz assim, bom, eu tenho que dizer que eu não sei o que é, porque nós estamos na área das emoções e sentimentos, nós não estamos no córtex. Córtex é que tem as informações do que são as coisas.
É separado. É separado. E aí, ao perguntar à amígdala, ao acessar suas informações, ela diz, olha, ela digita aqui esses dados, ela não sabe o que é. A memória vai oferecer uma série de informações baseadas naqueles dados. Bom, por que você saltou? Porque você pensou que era uma cobra, certo? O córtex ainda não respondeu. Quando o córtex pegar essas informações, ele vai conferir a imagem com o que o cérebro tem gravado do que seja a imagem de uma cobra. E aí, a resposta lógica da emoção, né? A intelectualidade da emoção e do sentimento vai dizer, pula que pode ser uma cobra. Muito bem. Diante dessa aqui, olha que eu não analisei nem ainda o que chegou lá, porque o processo é mais ou menos o mesmo, né? Diante disso, o que é que a amígdala vai fazer? Ela vai disparar os gatilhos das sensações de desprazer. Ao gerar essas coisas, ela manda uma informação, né, para a região que está mais próxima dela. Isso é evolução humana básica. O processo de formação neurológica do ser humano, ele seguiu o seguinte princípio. Houve uma formação básica da neurologia, da estrutura cerebral, que é responsável pelos movimentos. Ok? Depois, se você olhar para a estrutura do cérebro, é de baixo para cima. Depois veio a formação do que é emoção, sentimentos, essa coisa toda. Está ali no meio. E no processo evolutivo veio a parte de cima, que é o córtex. Quem está mais próximo? Movimento. Você pula, mas não sabe ainda porque está pulando. Certo? Aí a informação chegou no córtex. Chegou no córtex, aí bateu lá. Ó, tem essas informações. Faz o quê? Assim, peraí. Nessas informações, vamos aqui colocar os dados. Tal. Ah, não é cobra. Não é uma cobra. Se você já tiver tido uma imagem semelhante, ele vai dizer, é um graveto. É importante isso para a gente ver a sequência. Se ele não viu, ele vai dizer, não sei o que é. Abre um arquivo novo. Abre um arquivo novo. É nova informação. Devolve para o tálamo. Quando devolve para o tálamo, você já saltou. Detalhe. Quando o sistema límbico analisou, disse é ruim, e dispara os mecanismos de desprazer, ele vai dar um comando, manda uma mensagem para o sistema motor. Avisa, é ruim. Foge. Porque o que é que está gravado na ideia de ruim? Preservação da vida. Equilíbrio do organismo. E por aí vai. O que é que o sistema motor faz? Libera uma série de substâncias, específicas, além dos neurotransmissores, uma série de hormônios. Entre eles, a adrenalina. O que é que a adrenalina faz? A adrenalina é uma bomba de potência muscular para fazer você correr. Para fazer você se salvar. Acelera o coração, para que, na hora que a adrenalina entra na corrente sanguínea, vá rápido para todos os músculos, principalmente para as pernas. Ok? Tem um detalhe, a respiração diminui. Por quê? Para que o sangue fique com mais adrenalina e menos oxigênio. O que acontece? Há uma diminuição da capacidade de pensar. Você não precisa pensar, você precisa fugir. Quando você foge, o mecanismo automático, né? Na hora que você foge, o mecanismo automático é o sistema motor, libera novas substâncias, entre elas, endorfina. O que é que a endorfina faz? Relaxa. Qual é a sua primeira preocupação depois do impulso de medo? Buscar a respiração. Aí você... Graças a Deus, fugi. Aí você volta a respirar, você oxigena o ar.
Oxigênio no cérebro. Lembra que eu disse que era importante saber se você sabe ou não o que é aquilo? Abra um arquivo novo. O que é que nós fazemos quando você não sabe o que é? Ao invés de continuar fugindo, você se dá conta que não é uma cobra. O que é que você vai fazer? Você vai olhar. Você vai olhar. Pessoal, isso é medo. É isso que acontece no nosso cérebro quando nós estamos numa crise de medo. A ansiedade ela pode vir antes ou pode vir depois, certo? Ela pode vir antes como pode vir depois. A ansiedade pode gerar medo. Exemplo? Nós que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? 6, 7, não é isso? 8. Muito bem. A maioria de nós já recebemos os nossos pagamentos. E já gastou. Eu sempre brinco que a minha conta bancária, ela todo dia primeiro, ela é gremista. Mas a partir do dia 2 ela fica totalmente colorada. Né? E aí, se de repente amanhã teu carro quebrar e teu cartão de crédito não está assim muito amigável, bate a ansiedade. O que fazer? E essa ansiedade vai gerar medo, porque como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, posso perder meu emprego e dali a pouco você já está enterrado, porque a história foi tão longe, né, que você já viu que vai morrer, porque não vai ter que pagar a conta, vai matar você, porque isso, aquilo, outro. Percebe? Então, nesse caso, a ansiedade dispara o gatilho do medo. Mas no sentido mais geral, o medo geralmente vai descambar para uma ansiedade. Certo? Peraí. Se o medo está acontecendo no cérebro, então quer dizer que ele é biológico? Eu posso dizer até certo ponto que o mecanismo do medo, ele é eminentemente biológico. Os espíritos nos falam que toda a nossa raiz toda é no ser espiritual. Mas quando o ser espiritual forma o corpo via perispírito, né, ele permite ao corpo determinados mecanismos autônomos. E são esses mecanismos autônomos que no nosso comportamento de transformação vão gerar transformações no perispírito que vão chegar até o espírito. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 875, perdão. Ok? Esse mecanismo ele não é uma exclusividade do espírito. Quem foi que disse ao rato que ele tem que ter medo do gato? Instinto. E como é que eu sei disso? Porque um dia eu comecei com uma criação de ratos sem querer lá em casa. Né? Uma criação de ratos, né? E eles gostavam de samba, porque eles sentavam nas minhas caixas de papel e eles ficavam... E eles eram sambistas bem cariocas, porque eles só faziam samba à noite. Né? Eram... Como é aquela música de Nelson Gonçalves? O boêmio, né? Eram boêmios, né? Então à noite ficava aquele... E eu, meu Deus, eu não vou matar esse rato, né? Eu não consigo pegar os bichinhos, né? Então vamos usar as leis da natureza. Quem consegue dar jeito em rato, veneno, eu não ia fazer isso. Gato. Eu não gosto de gato. Né? Eu gosto de cachorro. Mas eu não ia ensinar meu cachorro a comer rato, não ia dar muito certo. Então vamos usar a natureza. Eu me pus gostar de um gato para criar um. E consegui um gato. Né? E tratei o bicho muito bem e tal, e ensinei ele a ser caçador. E nunca deixei ele entrar naquele quartinho. Um belo dia eu disse, agora vamos ver, menino, se valeu, eu sou a reencarnação. Eu fui pro quarto, levantei as camas, né? Tinha 2 camas, onde tinham meus livros, e eu fechei a porta, vedei e soltei o gatinho lá dentro. Peguei aquela caixa, né, uma das, virei no chão e eles começaram a sambar e eu abri. Olha, eu nunca tinha visto um rato correr tanto. E rato correr tanto. Porque eles quando eu soltei, eles assustaram, né? Eles correram até um ponto e pararam. E eles viram o gato. Eles nunca tinham visto um gato. Eles não pararam, eles corriam feito loucos. Eu não preciso dizer que meu gato ficou um bom tempo sem precisar comprar ração para ele. Né?
Eu não matei o rato, mas o gato deu lá um jeito que eu criei muito bem meu gato, até que alguém, um filho de Deus, que o inferno toma de conta, matou meu gato. Para isso foi criado o inferno. Eu tenho fé em Deus que o inferno existe para essa tipo de coisa. A gente brinca com essas coisas, mas vai pesar na consciência do cara. Vai. Porque não tem como se defender hoje. Isso vai. Aí a gente começa a entender porque tem tanta gente aí que defende os animais a ferro e fogo, né? Gasta tudo que tem. Aí eu olho assim e diz assim, matou muito bicho no passado, hein? Matou muito bicho no passado, tá aí agora, né? É sem problema, é assim, a natureza é muito sábia. Não existe castigo, existe educação. Essa que é a função da lei de Deus. Muito bem, os animais têm medo. Quem ensinou eles a ter medo? Então, esse mecanismo biológico, ele existe no ser humano como mecanismo de preservação da nossa existência. Por isso, eu disse que está relacionado com a lei de conservação. Então, não é problema ter medo. O problema é quando o medo lhe controla. Aí é que está o problema. E quando é que eu sei que o medo me controla? Quando você pega o capítulo Medo, está aqui, como eu disse no começo dos livros, esse livro aqui, ele é bem assim. Tem um assunto, medo. Aí ela, o que é medo? Psicopatologia do medo, geralmente é assim. Aí tem um capítulo que vai estender o assunto. Vai estender o assunto. E tem um subcapítulo, que é a terceira parte, que é psicoterapia. Como tratar o medo. E Joana é muito clara quando fala do medo. E mais clara ainda quando fala de ansiedade. Medo se trata enfrentando. Enfrentando. Quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, Joana é louca. Joana é louca. Não, louco sou eu. O problema é o que significa a palavra enfrentar. Enfrentar não é necessariamente batalhar. Enfrentar, antes de tudo, é colocar à frente, ficar de frente. Você tem medo? Tem. De quê? Falar em público. Falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Tenho pavor. Tenho neura de falar em público. Me dá uma razão para não fazer isso. Se não existe uma razão para não ser feito, então a coisa não é racional. Não é racional. Ah, eu tenho medo de leões. Me dá uma razão. Ele pode me matar. Ah, então tudo bem. Tenha. Eu tenho medo de barata. Me dá uma razão para ter medo de barata. Ah, ela transmite doenças. Tá, mas para transmitir doença, ou você vai ter que comer ela, né? Ou você vai ter que esfregar ela na sua mão, para que tudo que está nela entre os seus poros, ou você vai ter que deixar a comida ali para elas andar por cima e você comer, né? Assim, tá, tem razão? Tem. Mas me dá uma razão para você ter subido na mesa quando vier a barata? Ah, porque ela vai voar. Bom, então não é melhor ir para debaixo da mesa? Coisa, né? Ah, mas ela vai entrar... Não, a barata é um super inseto. Qual o sentido racional disso? Não faz sentido. É Joana que diz isso. Não faz sentido. Tanto na ansiedade quanto no medo. E se você não consegue sair, fazer esse enfrentamento, se colocar de frente, procure um psicólogo. Procure alguém que te ajude. Para isso eles existem. E às vezes não é no centro espírita que a gente vai conseguir isso. Porque no centro espírita às vezes não tem pessoas que têm conhecimento técnico para lhe ajudar. Porque se resolvesse, nenhum espírita tinha medo. Medo patológico. Uma vez no centro espírita entrou um morcego. Se vocês acham que medo de barata dá espetáculo, de morcego, muito pior. O abençoado que mudou essa versão de morcego, né? Que agora o morcego é o herói, não é mais o vilão, né?
Ninguém tem mais medo de morcego. Ele é parceiro, ele é bonito. Quer dizer, bonito não sei, né? Mas ele sabe? É o cara legal, é o romântico, que não quer mais morder, né? Quebrou a coisa, as crianças não têm mais medo disso. Não tem mais medo. Peraí. Você disse uma coisa que talvez mereça fazer um parênteses. As crianças não têm mais medo de uma coisa que nós tínhamos medo. O que aconteceu para as crianças não terem mais medo dessa coisa especial? O que aconteceu? Foi com as crianças? As crianças de hoje são menos afeitas a ter medo? São mais corajosas? É o processo de regeneração que faz as crianças estão vindo, são espíritos todas elas são mais evoluídas, né? Então elas não têm mais medo. Não. Passou a se tratar a coisa como algo natural. Uma vez me disseram, e eu acreditei isso durante muito tempo, que o medo era resultado do desconhecido. O medo é resultado que você não conhece. Minha mãe tinha medo de matar galinha. E ela matava. Às vezes, quando precisava, ela matava. Mas ela morria de medo de fazer aquele com a galinha. Não era pena, não era compaixão, era medo. E ela tinha medo de matar porque ela tinha medo de arrancar a cabeça da galinha. Eu comecei a estudar dizendo, por que a minha mãe tem medo de matar a galinha? Se ela mata a galinha, mas o medo dela, na verdade, ao matar a galinha, arrancar a cabeça dela. Aí eu estudei Revolução Francesa. Você dizer muita coisa? Não é uma coisa? Quer dizer, ela sabe fazer a coisa. Uma vez, quando ela era jovem, ela foi e arrancou, aquilo traumatizou, né? Ou melhor, despertou um trauma de arrancar a cabeça de alguém, né? E ela sabia, mas tinha medo de fazer. E eu passei a perceber que medo não é necessariamente o desconhecimento da coisa. Porque tem medo que sim, você não conhece, você não sabia o que era o negócio, você pulou de medo, tudo bem? Mas tem medo que não. E esse medo é que é o medo que nós que estudamos a encarnação temos que observar. Porque às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a vida colocou você exatamente onde a causa do teu medo está. Para fazer o quê? O enfrentamento. E por que a vida é tão maldosa desse jeito? Porque enquanto você não enfrenta, você não se liberta daquilo que te marcou, daquilo que te traumatizou. Eu conheço alguns generais hoje que estão reencarnados que o maior medo deles é falhar com a sua equipe. Quem conhece a história sabe, você ganhava uma batalha hoje, mas amanhã perdia. E quando perdia, às vezes morria todo mundo. E o general não, o general ficava vivo, que era para seguir de modelo, né? E quantas pessoas carregaram isso? Eu conheço alguns aqui em Foz do Iguaçu, em Curitiba, que na Guerra do Paraguai fizeram estrago. E hoje não consegue assistir um filme de guerra, nem se for em comédia. Mas por quê? Não gosto. Sensação ruim. Tá tudo bem. E não assiste de jeito nenhum. A vida está impondo um enfrentamento. Isso não é novidade. Paulo, eu até escrevi aqui. Paulo, na carta aos Hebreus, diz uma coisa que eu achei muito interessante em relação ao medo da morte. Que aí esse os espíritos dizem que é incompreensível para o espírita. Como é que o espírita tem medo da morte? Ele pode ter antes de ser espírita. Porque geralmente você vem de uma raiz religiosa que usa a morte, né? Aquela coisa do inferno, quem faz errado vai para o inferno, aquela coisa toda. E como nós nos equivocamos muitas vezes, surge aquela ideia de que eu vou para o inferno, eu não quero ir e tudo mais.
mas conheceu o Espiritismo, começou a estudar progressivamente, não é de uma hora para outra, a não ser que você já traga uma bagagem. No caso de Bezerra de Menezes, leu o livro dos Espíritos e disse, mas isso aqui eu já sei isso daqui. Mas depois que você se torna espírita e começa a estudar, progressivamente esse medo ele deve desaparecer. E se ele não desaparece, mesmo com todo o esforço que você faça, volto a insistir, procure ajuda. Você pode estar preso na sua última desencarnação. O trauma da última desencarnação foi tanto que ficou gravado em você e você tem medo do morrer. Tem medo do morrer. Você precisa de um profissional para ajudar você a trabalhar esse medo. Tá certo? Eu conheço uma pessoa que tive que indicar um amigo, você procura, tem um psicólogo amigo, e a pessoa tinha um pavor. Ela não ia a velório de jeito nenhum. Eu falei assim, Enzo, me dá um sufocamento quando eu vejo um velório. Peraí, como é que o organismo cria uma sensação de sufocamento? Qual seria a sensação de você acordar no túmulo? Sufocamento, você não tem como respirar. Você desencarna com um sufocamento dentro de um túmulo. Aquilo vai ficar gravado, foi na última encarnação. Hoje você reencarnou, você não lembra, mas a impressão, o que é impressão? Ficou imprimido em você. Eu não estou dizendo que todos os casos são isso, tá certo? Para dar uma ideia do que pode acontecer. E como é que se resolve isso? Ou você faz um trabalho de autorreflexão, pegando conteúdo, pegando conhecimento, se estudando, analisando e fazendo um trabalho de convencimento mesmo. Mas o que tem isso? Hoje, como a gente pensa, será que realmente foi isso que aconteceu? É como falar em público. Aí necessariamente não tem a ver com encarnações passadas. Pode ter nessa, você era criança, fala na frente das pessoas, vão olhar você rir da sua cara. Então você trava aquilo ali, mas não tem a ver com encarnações passadas. Mas criou-se um mecanismo. Hoje, quando você vai para frente das pessoas, volta aquilo. Vão rir de mim, vão debochar de mim. Aí você diz, mas pera, eu estou num centro espírita. Será que as pessoas vão rir de mim? Não. Não vão rir, a não ser que eu conte uma coisa engraçada que realmente vá fazer rir. Ainda assim, se eu contar, a pessoa vai rir e vai dizer, estão rindo de mim, não do que eu falei. Percebe? Esse é o enfrentamento. É se colocar de frente. Se há um trauma, esse trauma pode ser trabalhado e pode ser transformado. A vida faz isso, lhe coloca diante da situação para que você, não tendo como escapar, enfrente a situação. Isso gera uma reprogramação. O que o pessoal da programação neurolinguística fala? Uma reprogramação neurológica. E aí você adquire um novo comportamento. Aí você vai trabalhando, certo? Até que você começa a fazer e vai fazendo e se liberta da coisa. Isso não é assim. Não é como tomar um analgésico e passar dor. Não. É um trabalho de reconstrução da própria personalidade em relação a esses traumas. E eu achei interessante o que Paulo diz, que ele diz assim: e livra-se todos o que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E livra-se todos, ele contando uma coisa, né, das dificuldades e tal, dos pecados, dos erros e tal. E ele diz assim, em outras palavras, olha, o medo da morte fez com que vocês se tornassem escravos de todas essas coisas. Por que a gente acumula riquezas? Se nós sabemos que não vamos levá-las. Kardec faz uma série de perguntas sobre isso quando ele vai analisar a questão da riqueza. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos, não podemos mais admitir que, ao identificar os nossos medos, não possamos fazer nada para nos transformar. E aí temos que compreender que a vida nos está impondo situações para primeiro identificá-los. E em seguida, começar o processo de transformação. Porque enquanto eu tenho medo, e o medo me impede
eu não avanço naquela área, que muitas vezes é justamente o meu grande calo no passado. O meu grande calo no passado. Só para ter uma ideia, eu tenho uma enorme dificuldade de escrever. Um dos momentos mais difíceis da minha encarnação, 3, para falar a verdade, mas em progressão, foi quando eu sentei para escrever meu TCC, porque eu escrevi o TCC, eu não concluí o curso, para fazer o TCC da especialização. E esse foi pior, que foi quando eu estava com depressão. É pior ainda, dá vontade de dar o dobro de se matar. E pior quando eu fui escrever a dissertação do mestrado. Minha japinha que me acompanha sabe o quanto era terrível eu sentar e escrever. Mas saiu os 3. E eu já escrevi um monte de coisa e tal, mas sentar para escrever me dá todo tipo de agonia que vocês podem imaginar. Eu tenho 2 escolhas: escrevo ou não. Como eu já conheço essas coisas, o que eu faço? Eu escrevo. Porque eu sei que é um momento de enfrentamento de um trauma, esse realmente relacionado com encarnações passadas. Eu não sei em que momento foi. O negócio foi tão feio que eu não tenho nenhuma lembrança, nenhuma coisa, só é a sensação desagradável quando eu tenho que escrever. E esse é o enfrentamento. Sentar e fazer. Isso acontece, e nós não podemos esquecer disso, porque Deus nos ama acima de tudo. E quer que nós evoluamos. Quer que nós cheguemos até Ele, através do processo de aperfeiçoamento. E como acontece esse processo de aperfeiçoamento? Questão 132. Sofrendo as vicissitudes da encarnação. Então ninguém está aqui sendo punido, castigado, porque fez isso e aquilo no passado. Todos nós estamos aqui porque Deus nos ama e nos dá a possibilidade de reparar as falhas, nos reparando. Nos reparando. E o que é que falta para a gente conseguir? Resposta dos espíritos, quando pergunta assim, mas é difícil evoluir? Ele diz, não, falta só vontade. Quando a gente quer, a gente consegue. Nós vimos hoje uma questão dessa no estudo, né? Hoje a gente viu isso. O que é preciso para distinguir o bem do mal? Pergunta 631. O que é preciso distinguir o bem do mal? É possível o homem por si só distinguir o bem do mal? Sim, quando ele acredita em Deus e quando ele quer. Para isso ele usa a inteligência. Se você já identificou os seus medos, está identificando, use a sua inteligência com as ferramentas que nós temos e trabalhe esse enfrentamento. Se vê que não consegue, procure ajuda profissional. Para isso eles fizeram a formação. Por isso Deus permitiu que essas pessoas estudassem, porque é a tarefa delas nos ajudar, quando nós não conseguimos fazer isso. Para que viver um medo, se a vida está lhe pedindo, implorando que trabalhe ele? Agradeçamos a Deus essa possibilidade abençoada de trabalhar essas nossas dificuldades, porque a espiritualidade está só esperando isso. Está faltando orador. Quantos aqui são oradores? 1, 2, 3, 4. Quantos mais são oradores mesmo? 5, 6. Quantos a vida está precisando? Está só esperando você enfrentar esse medo de falar em público para vir falar. E está lhe dando tempo. Está só esperando você enfrentar o medo que lhe corrói, para que você vá atuar naquela área e ajudar as pessoas que estão esperando por você. Você está esperando o quê? Façamos então como Paulo, diante do medo que tem, diante das dificuldades e das culpas que tem. Senhor, o que queres que eu faça? Vai, entra na cidade, quer dizer, entra em si mesmo, enfrenta as tuas dificuldades. Tem tempo, meu filho, tem tempo, que vai ser dito que você tem que faça. Paulo esperou 10 anos para assumir.
trabalhando, enfrentando seus próprios medos, suas próprias culpas. Nós temos tempo, ainda temos. Vamos esperar o quê? Por isso, nesse momento de encerramento desta fala, sábado nós vamos ter fragmentações morais, na sequência encontro e autoencontro, experiência de autoiluminação, conviver e ser, e no final a busca do significado. Eu gostaria também de convidar, a partir de quarta-feira agora, nós vamos começar um estudo, e aí vai ser um pouco diferente desse aqui, porque é 1h30, com o Evangelho e o Livro dos Espíritos em mãos. Nós vamos dar uma ampliada no que nós fizemos segunda e terça-feira aqui. Nós vamos fazer um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer um estudo do Livro dos Espíritos, tá certo? Não é estudar cada texto, isso vai vir depois. Vamos estudar esta obra. Por que ela foi escrita? Certo? Qual era o contexto da época? Os seus capítulos, por que eles têm aquela ordem? O que eles tratam? Tá certo? E aí quando terminar você vai dizer, agora eu conheço o livro, agora eu vou estudar. Agora eu vou estudar ele. Certo? Quando você vai fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega um mapa. Pega um mapa. Aí você vai lá, passa por tais cidades, tal. Mas a gente tem que ver se todas as estradas estão boas, se não tem que fazer algum desvio. Você vai conhecer a rota, saber o que tem nessa rota. Depois você vai para a viagem. É isso que nós vamos fazer. Conhecer a rota. Que rota? Lembra que eu já disse aqui? Esse livro foi escrito para ser um manual, um guia de orientação, para que possamos conformar, quer dizer, colocar em conformidade a nossa conduta com a moral do Cristo. Vamos conhecer o mapa? Então é isso que nós vamos fazer. São 9 ou 10 semanas, começando quarta-feira, 8 horas. Quem quiser vir, esteja convidado. Traz Evangelho e Livro dos Espíritos, que a gente vai trabalhar com eles, principalmente a partir do terceiro encontro. Tá certo? Que o Mestre Jesus, que Francisco de Assis, o grande patrono desta casa, deste lar, né? Que não é só um hospital, não é só uma escola, é um lar que nos acolhe, nos recebe. Chegamos com o coração cansado, às vezes vazio, ele vai se enchendo progressivamente. Então é um lar, é um grande coração de mãe que Francisco criou aqui na Terra, entre outros, né? Mas esse foi especificamente para nós. Para nós. Então que Jesus e Francisco de Assis possam nos envolver nesse momento de lutas internas e externas, de dificuldades morais e materiais, e que possamos, ao término desses conflitos todos, acolher os nossos irmãos que ainda não se resolveram abrir o coração para a luz, e aqui possamos recebê-los e, com o amor que nós já temos, envolvê-los semelhante ao que o Cristo fez conosco um dia. Muita paz.